Vamos em frente para a próxima questão, a questão de número 24. Né? A questão número 24 diz o seguinte, olha só. Julgue o seguinte item quanto à arquitetura de banco de dados que é relacional ou hierárquico. Tá? Então, os bancos de dados, quando a gente olha do ponto de vista de modelagem lógica, eles são classificados geralmente em três tipos. Um é o que a gente mais usa, que é o modelo relacional, que é o modelo que a gente está acostumado a falar de tabela, de relação, de relacionamento entre tabelas, mas existem outros dois modelos que são, não vou dizer tão relevantes, mas que aparecem vez por outra, por exemplo, num enunciado assim, e você não deve se assustar com esses nomes, que são os modelos hierárquico e o modelo em rede. O modelo hierárquico, imagina uma hierarquia, você vai ter lá tipo uma árvore, né? Onde você tem aqui um relacionamento entre entidades e cada entidade de nível superior pode estar associada a várias entidades de nível inferior, mas o contrário não é verdadeiro, ou seja, cada entidade aqui de nível inferior só está associada a uma entidade de nível superior. Isso aqui é como se eu tivesse o seguinte, eu tenho um relacionamento pai e filho, né? Então, filho pode estar associado a apenas um pai, mas um pai, ou um pai pode ter vários filhos. Então, o modelo hierárquico ele tinha essa ideia de organização que só permitia esse tipo de relacionamento de 1 para n, né? Ou seja, cada pai está associado a vários filhos e cada filho está associado a apenas um pai. O modelo em rede veio resolver esse problema de relacionamento 1 para n, fazendo com que as entidades pudessem ter relacionamentos n para n entre elas. E aí você vai criar uma estrutura mais ou menos em rede, né? Então, é como se eu tivesse entidades de nível superior e entidades de nível inferior, que elas possam ter um relacionamento n para n. Isso aí, existem algumas questões lógicas específicas de implementação, que a gente não vai entrar aqui nesse detalhe, mas eu quero que você entenda que esses modelos são modelos lógicos, certo? Então, está associado à modelagem lógica, e esses modelos hierárquicos em rede são modelos conhecidos como modelos legados. Tá? Então, não se assustem se aparecer na sua prova esses dois tipos de modelo, e eles são modelos mais antigos. De certa forma, a gente pode dizer, inclusive, que eles são ultrapassados, tá? Mas são conceitos que você não pode, digamos assim, ser pego de surpresa por eles, né? Ser surpreendido numa prova, porque eles fazem parte do contexto de banco de dados, tá bom? Então vamos lá, né? Em um banco de dados relacional, veja que a questão vai tratar do banco de dados relacional, que é aquele que aparece mais em provas e tudo mais. A propriedade de integridade referencial, e aí a gente vai lembrar como é que funciona a integridade referencial, né? Você tem lá um funcionário, uma tabela funcionário, essa tabela vai ter os atributos ID, nome e departamento, e o departamento, na realidade, esse atributo aqui, ele é uma chave estrangeira, uma FK, que vai apontar para uma outra relação, que é conhecida como a relação departamento, e o ID do departamento vai, digamos, emprestar os seus valores para que essa coluna departamento da tabela funcionário ela seja preenchida por esses valores, e aí você tem o que? A integridade referencial. Os valores que estão sendo referenciados, eles são valores consistentes na outra tabela, tá? Então aqui a gente poderia ter outro atributo na tabela departamento, mas o importante é isso, né? Em um banco de dados relacional, a propriedade da integridade referencial ela vai fazer exatamente isso. Ela vai linkar duas tabelas, linkar duas relações, ou em outros casos ela pode linkar, por exemplo, a mesma relação, né? Imagina aqui que você tem um outro atributo gerente, né, na tabela funcionário. Esse gerente ele pode ser uma chave estrangeira, mas que aponta para o ID de funcionário, como se um funcionário fosse gerente do outro, né? Então, você vai querer que o funcionário que esteja cadastrado na coluna gerente, ele também esteja cadastrado na coluna funcionário, senão você vai ter uma coisa estranha, né? Você vai ter
um ID de funcionário que não é cadastrado como funcionário, ou seja, o cara é gerenciado pelo fantasma. Isso não existe, né? Então essa é a ideia que a gente tem que ter cuidado, beleza? Então isso aí é a integridade referencial. Vamos ver se ele vai definir integridade referencial de forma correta. Então, a propriedade de integridade referencial é utilizada para garantir que os valores dos campos não extrapolem os seus domínios. Por exemplo, um campo denominado sexo, então ele está dizendo o seguinte, a gente tem um campo sexo, pode receber somente valores masculino e feminino. Isso está certo ou está errado, né? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Isso aqui é uma integridade referencial? Não. Isso aqui não é uma integridade referencial. Isso aqui é o que a gente chama de integridade de domínio. Como assim integridade de domínio? Você está definindo que o domínio do atributo sexo ele está limitado a 2 valores. Veja que você está passando aqui um conjunto de valores possíveis para o atributo sexo. Então, isso não é uma integridade referencial, isso é uma integridade de domínio. Então, ele está confundindo os conceitos aí e, logicamente, a gente tem uma alternativa errada, uma alternativa incorreta, tá? E aí, só para você lembrar, aqui a gente falou da integridade referencial, da integridade de domínio, e aí a gente pode falar também da integridade de entidade, e existe outro conceito que o pessoal chama de integridade de vazio. O que é a integridade de vazio? A integridade de vazio vai dizer se um determinado atributo, ele pode ou não receber valores nulos, certo? Então, um valor nulo é aquele valor que você ainda não conhece o significado, que você não consegue definir para um determinado contexto um valor para aquela variável. Por exemplo, você mora numa casa e aí no campo lá do endereço da Magazine Luiza, por exemplo, você vai pedir para entregar alguma coisa na sua casa, né? Você não vai colocar o endereço, né? Então, no caso do endereço, né, o número do apartamento no endereço, porque a casa não tem número de apartamento. Então, aquele campo específico lá, ele vai ficar vazio, tá? E a outra integridade de entidade diz o seguinte, né? A integridade de entidade, no caso, está relacionada à identificação de uma linha dentro de uma tabela, ou seja, a integridade de entidade aplica a integridade das colunas, no caso, ou da chave primária, a ideia de unicidade, né? Ou a entidade, né? Ela vai ter que ter uma chave primária, unicidade, e essa chave primária ela tem que ser única, né? Então essa é a ideia da integridade de entidade, beleza? Então a gente tem aí essa questão está errada, né? Confunde integridade de domínio com integridade referencial. A gente tem outros tipos de integridade, não estão na questão. E vamos em frente para a última questão desse bloco.